todos que nos assistem pela nossa Web TV. Sua TV na palma da mão e logo logo na casa de todos vocês pela nossa Box TV. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Sala VIP, onde você encontra conteúdos de qualidade relacionado a diversos assuntos, principalmente saúde. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que tem causado muitas preocupações às pessoas e principalmente aos pais. Passaporte sanitário, principalmente relacionado à vacinação infantil. E para isso, vamos conversar com uma autoridade no assunto, o deputado federal Diego Garcia. Olá, deputado, tudo bem? Tudo bem, prazer poder participar do programa, muito feliz aí pelo convite. O prazer é todo nosso. Para mim é uma honra tê-lo aqui no programa Sala VIP. Agradeço desde já a sua presença. Muito obrigada por dispor um pouco do seu tempo para falar de um assunto tão importante para nós. Bom, a vacinação ela tem sido um assunto polêmico, não é verdade, deputado? E que divide opiniões, que divide a sociedade, principalmente a vacinação infantil neste momento. Muitas pessoas têm dúvida e ela foi autorizada pela Anvisa tanto para a Pfizer quanto para a Coronavac, aliás, aprovada hoje, dia 20 de janeiro, às 12h25. Eu gostaria de saber o seu posicionamento a respeito disso e a respeito do passaporte sanitário. Sim, a vacinação, ela, desde que se iniciou, até pelo curto espaço de tempo, né, de estudos com relação a todas as substâncias que vão nelas, isso provocou e gerou muita polêmica, né, principalmente iniciando aí pela classe de pesquisadores, de cientistas, de pessoas que se dedicam sobre isso, sobre o desenvolvimento de vacinas no Brasil, fora do Brasil. Então, o que acontece no Brasil acontece em outras nações do mundo que estão adotando a mesma medida como uma medida para conter o avanço, né, do coronavírus, da Covid-19. Mas a cada dia que passa, o que a gente vê é que, de fato, as pessoas que fizeram uso desse instrumento, por tudo aquilo que foi noticiado, né, de que ela protegeria e impediria as chances de infecção em até 95%. Depois mudaram esse estudo, já caiu para 50%. Depois mudaram novamente e disseram para as pessoas, olha, você pode se infectar, mas não vai vir a óbito. Depois mudaram novamente a narrativa e a todo instante eles estão mudando. Por quê? A vacina que foi desenvolvida para aquela primeira variante, aquela variante chinesa, hoje a mesma vacina ela está sendo aplicada em novas variantes. Ao longo desse tempo, nós já passamos aí por várias variantes. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos aí a variante amazonense, né, que foi falada aí por especialistas, por pesquisadores, como a mais agressiva, a mais violenta, e muitos profissionais médicos, pessoas que estão na linha de frente do tratamento e salvando vida de milhares de pessoas, estão dizendo que, graças a essa variante, o Brasil, né, não sentiu os efeitos da variante Delta, né, chegou no Brasil de forma muito leve, e também agora dessa nova variante, a Ômicron. Né? Então, essa variante amazonense, os pesquisadores, os médicos, né, que fazem o trabalho de observação, porque eles estão recebendo e atendendo pacientes o tempo todo, todos estão dizendo que ela, como ela foi muito agressiva, muito violenta, e muitas pessoas, obviamente, pegaram dessa variante. Eu, por exemplo, peguei dessa variante. Eu, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu irmão, o meu pai, né, que veio a falecer porque o meu pai procurou um médico
No primeiro dia de sintoma, o médico falou que ele não tinha nada, falou para ele que ele não precisava nem fazer exame, então assim, deu uma orientação para ele totalmente errada. Ele confiou, ficou em casa e no 7º dia dele, a minha mãe estava no primeiro dia de sintomas dela. E numa chamada de vídeo por telefone, eu descobri que ela estava com Covid, por conta da tosse, dos sintomas. E daí, quando eu pedi para que ela chamasse meu pai, para que eu pudesse orientar ele o que ele tinha que fazer naquele momento, foi que eu pensei, bom, se ela está, ele também está. Exatamente. Mesmo lar, dormem juntos, almoçam juntos, o tempo todo juntos. Então eu comecei a fazer algumas perguntas para ele, e foi daí que ele relatou que estava já há 7 dias maus. Meu Deus. Naquela noite ele caiu já dentro de casa, e depois no dia seguinte, numa chamada de vídeo com o médico, eu estava participando dessa chamada de vídeo, ele caiu, ali no telefone ele caiu, e dali foi para o hospital, e aquela foi a última vez que eu tive contato com o meu pai. Meu pai ficou 33 dias internado, e infelizmente ele faleceu. Toda a minha família, todo o restante da minha família, eu, minha esposa grávida, 37 semanas, a gente tratou desde o primeiro dia, todos foram curados, todos evoluíram bem. Então, assim, qual é a minha visão com relação? Primeiro, falta informação para a população, tanto que as pessoas agora estão desesperadas. Por quê? Muitas estão se sentindo enganadas. Ora, mas eu tomei a vacina e disseram para mim que eu estava imunizado, que eu não iria pegar, e agora eu peguei. A minha esposa pegou. Estou aqui com familiares meus que já tomaram dose de reforço e que pegaram também. Mas aí as pessoas dizem assim, mas a gente está tendo sintomas leves justamente porque tomamos a vacina. O que esses sintomas leves é o que é observado no mundo todo. Exatamente. Então, inclusive em países com baixa índices de vacinação. Exatamente, até nos não vacinados. Porque é uma nova variante. Exatamente. Assim como o vírus da gripe, ele tem mutações, ele muda a cada ano. Por isso que as vacinas elas têm que ser atualizadas. Exatamente. Da gripe. Da mesma forma, é esse vírus que está tendo mutações, está mudando o tempo todo, e agora essa variante, todos os especialistas falam a mesma coisa, que ela é mais leve e que ela responde muito bem ao tratamento. O que a gente observa é que muitas pessoas estão ficando em casa porque estão vacinadas, com aquela ilusão, bom, eu estou vacinado, então vou esperar aqui a reação da vacina que vai ficar tudo bem. E não procuram um médico, não procuram um profissional de saúde, e isso é errado. Então, se você está com sintomas, procure o médico. Essa variante, todos os médicos falam a mesma coisa, ela responde muito bem ao tratamento, melhor do que todas as demais variantes. E é isso que pode, de fato, salvar a vida das pessoas. Tem pessoas evoluindo para estado grave, mesmo vacinadas. Tem pessoas que podem ir, inclusive, a óbito em decorrência disso, mesmo estando vacinadas. Então, ficar esperando em casa não é a solução. Procure o profissional de saúde, faça o tratamento, que isso, com certeza, vai salvar a tua vida, a vida da tua família. E agora, o que a gente espera? É justamente o fim da pandemia, né, com essa nova variante, porque ela se espalha, né, de forma avassaladora, né, está se espalhando por todo o Brasil de forma muito rápida, tanto que vem aumentando aí os índices, né, de pessoas confirmadas positivo em todo o Brasil, mas ao mesmo tempo se espera o quê? A imunidade natural dessas pessoas. Então, enquanto vão criando essas narrativas de terrorismo, colocando medo, colocando pânico na população, para quê? Para que a população continue agora. Antes era 2 doses só de vacina. E tinha uma vacina que era uma dose única.
Depois eles mudaram a narrativa que precisava de uma dose de reforço. A terceira dose era fake news quem falava que tinha a terceira dose, né? Então eles mudaram isso também. Então, terceira dose não existia, era fake news quem falava disso. Agora eles já falam de quarta, quinta dose, que você vai ter que tomar para o resto da tua vida de 6 em 6 meses. Então, assim, a população, ela não pode mais, diante dos fatos, diante dessa realidade, diante de tudo aquilo que você está vendo e que está acontecendo, você não pode mais ser enganado. Então, se você já teve Covid, fique atento aos sintomas. São raríssimos os casos de reinfecção, mas pode acontecer. Mas saiba que você tem no teu corpo esses anticorpos que vão auxiliar, que vão combater por você, que vão te ajudar a enfrentar principalmente essas novas variantes. Eu peguei em fevereiro do ano passado, sou uma pessoa pública, faço reuniões, tenho contato com pessoas o tempo todo, trabalhei, fui a Brasília no ano passado, viajando, aeroporto, viagens, lá na própria Câmara dos Deputados, né? Câmara é um ambiente que é muito fechado, então vem gente do Brasil, do mundo todo, e não peguei, não fui reinfectado, não tomei a vacina, porque... Você foi imunizado. Sim, eu não tenho dúvida disso, fiz exames que comprovam isso, tenho feito os testes sempre que é necessário, eu faço o teste ali apenas para poder acessar alguns espaços que estão exigindo, né? E acho que a gente vai entrar nisso também, né? Exigindo essa comprovação, né? Que eu acho assim totalmente absurda, em que eles exigem de quem não está vacinado o teste, que de certa forma eu estou levando segurança para as pessoas que vão estar ao meu lado naquele ambiente, mas ao mesmo tempo a pessoa que está vacinada, com a sua carteira de vacinação, mas que pode estar infectada, ela pode estar disseminando o vírus nos ambientes, nos espaços públicos, nos ambientes que ela frequenta, no trabalho. Ou seja, não faz sentido. Ou seja, não faz sentido algum. Eu espero também que os empresários acordem para essa realidade, que parem de exigir dos seus funcionários, né, que continuem tomando essas doses de vacina, de reforço, que deixem isso como opcional para cada funcionário, e não como uma imposição de sua empresa, porque está aí a realidade, só não vê quem não quer. Né? Então, aqueles empresários que obrigaram seus funcionários a vacinar, estão vendo agora, muitos estão com problema nas empresas, pela falta de funcionários, porque todos agora estão infectados. Então, estão se afastando, pegando licença médica, ficam afastados do trabalho. E teve empresários que chegaram ao ponto de mandar as pessoas embora do trabalho. Aqui no Paraná, são inúmeros os casos em várias cidades do estado em que os empresários mandaram as pessoas embora. Então, assim, não faz sentido algum. Eu espero que os empresários acordem para essa realidade, que eles tenham bom senso agora nesse momento de encontrar um equilíbrio, porque não faz sentido algum continuar exigindo a vacinação dessas pessoas com uma vacina que é a mesma vacina, que não teve atualização, né? Que isso é gravíssimo. A indústria continua vendendo a mesma vacina sem atualização para essas novas variantes, ou seja, não faz sentido algum você exigir do teu funcionário que ele continue se vacinando, sendo que ele pode se infectar da mesma forma. Certo. E ainda correu os riscos dos efeitos adversos. E ainda correu os riscos dos efeitos adversos. Londrina, essa semana, teve o caso de uma jovem, se eu não me engano, 18, 19 anos, que faleceu. Estava tomando, após tomar a terceira dose da vacina, ela passou mal, foi ao hospital e infelizmente veio a falecer. Uma jovem totalmente saudável, né? Vocês podem pesquisar aí pelas redes sociais esse caso, e são inúmeros os casos pelo Brasil todo.
Inúmeros casos. São inúmeros casos pelo Brasil todo, então assim, não faz sentido algum. Nós precisamos acordar para a realidade, entender a lidar com os sintomas, com essas situações. Existe tratamento, você deve procurar o profissional de saúde, o médico habilitado, para que ele vai pedir aí os exames para você, você vai fazer essa bateria de exames e a partir disso ele vai tomar a decisão. No nosso país, né, ainda se respeita a autonomia médica, o médico vai avaliar o caso e vai tomar a decisão de quais os medicamentos, de qual o tratamento adequado para cada realidade. Que é individual. Que é individual. Agora, nós precisamos acordar. O Brasil precisa acordar. Os médicos também precisam estar mais preparados para isso. Os médicos também, muitos médicos, né, ainda não conseguiram compreender, né, e fazer esse trabalho de observação que outros médicos fizeram, né, inclusive aqui na nossa região nós temos aí profissionais que fizeram pesquisa, estudo, acompanhamento com milhares de casos, com centenas de pessoas. Enfrentaram já todas as variantes, então tem uma experiência clínica capaz de poder ajudar a dar esse olhar e essa observação para outros profissionais de saúde também. Então todo mundo tem que se abrir a essa realidade, não adianta ficar com a ilusão de que ao estar vacinado eu estou imune, eu estou protegido e nada vai acontecer comigo, que isso não é verdade. E mais ainda do que tudo, as pessoas precisam saber o que elas estão tomando. E isso não acontece. A maior parte das cidades no Brasil, eu afirmo isso, que as pessoas estão indo para os postos de vacinação e o profissional de saúde ali daquela cidade, que está ali para aplicar a vacina, ele sequer orienta a pessoa, né, sobre os eventos adversos, sobre reações que essa pessoa possa vir a ter após a vacinação. E um outro detalhe importante, agora está tendo as misturas das vacinas. Então pessoas que tomaram, por exemplo, 2 doses de Coronavac, estão tomando uma outra dose de reforço de uma outra vacina. É uma confusão. Uma confusão que não faz sentido algum. Então assim, nós temos que estar atento a tudo isso. Você, cidadão, você não pode ser enganado mais. Pesquise, estude, jogue aí no teu celular, pesquise a bula das vacinas. Antes de você tomar essa dose de reforço, leia, saiba dos riscos, saiba dos perigos que pode acometer a tua saúde antes de tomar a tua decisão. Eu tomei a minha decisão, minha esposa também tomou a decisão por ela. Nós fizemos a opção por não tomar a vacina, estamos bem, saudáveis, nos cuidando, respeitando também a liberdade individual de cada um, de quem fez essa opção por se vacinar, mas também já fizemos a escolha pelos nossos filhos que não irão se vacinar. Estão os casos aí abertos para quem quiser ter acesso. Infelizmente no Brasil, as pessoas têm muita dificuldade de saber desses eventos adversos, porque aqui no Brasil, como eu disse, ninguém está orientando a população como notificar. Exatamente. Como notificar, deputado? Essa notificação ela ocorre pelo portal da Anvisa. A Anvisa ela disponibiliza não só para essa droga experimental, mas para todos os medicamentos. Você tendo um evento adverso, você pode, de forma pública, pelo portal da Anvisa, que é chamado Vigimed. Olha aí, gente, prestem atenção. Vigimed, você pode, ali por esse portal, fazer a notificação. Sim. Então, por exemplo, muitas mulheres que se vacinaram, estavam grávidas, tiveram um aborto espontâneo. São inúmeros os casos, inúmeros. E muitas dessas mulheres sequer foram orientadas a fazer essa notificação. Você deve fazer essa notificação. Por quê? Porque isso vai contribuir com esse período de pesquisa, exatamente, de estudo. Exatamente. Eu sei que tem muitos que ficam até com ódio
de quando a gente fala disso. Mas sim, essas drogas são experimentais. Estão em fase de pesquisa, de teste. Então as pessoas precisam saber disso. Então quando você faz a notificação, isso vai ajudando a alimentar esses dados que estão sendo alimentados pelo mundo todo. Nos Estados Unidos você tem um número de dados muito maior, por exemplo, que no Brasil, porque há critérios ali, com certeza, de divulgação, e a população é melhor informada sobre essa possibilidade de notificação de eventos adversos. Então, nos Estados Unidos tem o VAERS, né, que é o portal onde as pessoas fazem essa notificação. Então você vê que ali os números são inúmeros, de diversas doenças. Por exemplo, algumas pessoas até que desenvolveram doenças raras, né, que eram doenças autoimunes, pessoas que eram totalmente saudáveis e que desenvolveram doenças raras após a vacinação. Certo. VAERS. É VAERS. Quem quiser procurar, pode procurar lá, que é onde se notifica os efeitos adversos da vacina, certo? Isso mesmo. E aqui no Brasil é muito importante que as pessoas façam essa notificação. Então você que está assistindo, você que está acompanhando esse programa, procure a Secretaria de Saúde da tua cidade. Eles são obrigados a te orientar como fazer esse procedimento para que você possa fazer a notificação, seja qual foi o evento que você teve. Eu passei mal, eu tive que ser hospitalizado, tive falta de ar, eu tive falta de ar, trombose. Tudo você deve notificar, porque essa notificação vai contribuir com essa fase de pesquisa, de estudo que está em andamento. Exatamente, não precisa ter medo. Com certeza. Têm medo, não sei do que, de notificar. As pessoas têm medo, mas eu ainda ouso dizer que a maior parte delas não sabe que pode. Exatamente. Não sabe que pode. Por exemplo, na Câmara dos Deputados foi exigido a apresentação da carteira de vacinação para acesso na Câmara. Eles abriram uma exceção para os deputados, o deputado não precisa, que é assim, também não tem lógica alguma, né? Como se nós não fôssemos seres humanos como os outros, não. Mas tudo bem, né? Deputado não precisa, né, até por precaução, como não me vacinei, eu chego na Câmara, vou para o departamento médico, faço o teste e ando com um teste, né, que está ali, sempre se mantém, graças a Deus, o teste ali meu não deu mais positivo, mas eu ando com o teste caso alguém faça a exigência, eu tenho como provar que eu não estou levando risco para ninguém que está ali naquele ambiente. Agora, estão exigindo dos servidores, e muitos servidores não queriam se vacinar e foram obrigados a se vacinar. E eu então, um dia, eu tive a iniciativa de fazer uma fala em defesa dos servidores da Câmara. Né? E após essa fala, os servidores vieram me cumprimentar, vários servidores vieram me cumprimentar, e uma servidora me chamou no canto para conversar. Ela estava emocionada e ela me agradeceu muito por ter ali feito aquela fala em defesa deles. Só que ela disse, olha, eu por medo acabei me vacinando. Só que após a vacinação eu não sabia, eu estava grávida. Meu Deus. E eu tive um aborto espontâneo. Existem já estudos que mostram que mulheres nas primeiras semanas de gestação que se vacinaram, as chances de terem um aborto espontâneo, elas são maiores do que 80%. Olha, isso é um dado muito importante. Sim, e daí o que acontece? Eu falei para ela, e você pelo menos notificou isso no portal da Anvisa? Ela falou, eu nem sabia que podia. Não, as pessoas não sabem. Então imagina, uma servidora da Câmara dos Deputados, uma pessoa esclarecida, uma pessoa que está participando ali dos debates que a gente promove dentro da Câmara. Na Câmara, por exemplo, nós já fizemos 3 audiências públicas para tratar desse tema.
Então, assim, é um espaço onde os servidores que estão ali, eles têm conhecimento, muito conhecimento. Mas nem a servidora da Câmara tinha conhecimento que ela podia notificar. Então, assim, hoje no Brasil a gente sofre por conta disso. As pessoas poderiam estar melhor orientadas e tem um outro detalhe. É muito difícil notificar. A Anvisa, ela não fez um portal fácil, de fácil acesso para a população, em que dá condições de qualquer cidadão fazer essa notificação. Então, o que ocorre? As pessoas estão indo para um outro portal, que é o Reclame Aqui, né? Que não é um portal oficial para isso, mas ali elas pelo menos estão tendo a liberdade de notificar e de manifestar o que está acontecendo com elas. Então, assim, é triste, mas é a realidade, infelizmente, no nosso país. E as pessoas precisam estar atentas, e eu acho que é nosso papel informar a população. Exatamente. Eu não sou contra a vacina. Eu tenho a minha carteira de vacinação completa, desde a minha infância. Eu também. Na verdade, assim, a maior parte das vacinas que eu tomei foi na minha infância. Sim. E quem tomou essa decisão por mim foi o meu pai. Da mesma forma que eu estou tendo que tomar decisões hoje pelos meus filhos. Exatamente. Meus filhos também têm a sua carteira de vacinação completa, mas essa droga experimental, eles e eu, nós não vamos tomar. Pode ser que daqui a alguns anos, daqui a 10, 15 anos, eu até mude de opinião. Sim. Com o avanço dos estudos, sim, com a atualização dessas vacinas, né, dessa droga experimental, que nós nem podemos chamar como vacina, dessa droga experimental. Pode até ser que eu mude de opinião, mas hoje eu tenho essa convicção, com base nas inúmeras audiências públicas que eu participei, no debate que nós realizamos ali na Câmara, ouvindo especialistas de todas as áreas, né, e eu sei que é muito mais seguro hoje, nós temos muito mais segurança no tratamento. A partir dos primeiros sintomas, a pessoa que trata, ela evolui muito bem. Todos os médicos que estão na linha de frente do tratamento para a Covid estão falando a mesma coisa do que na própria vacina, que há pouco tempo atrás eles davam uma segurança para a população de 95% de proteção e que agora está se demonstrando ineficaz. A prova disso é o índice, né, de pessoas que estão testando positivo para a Covid-19. Aqui no Paraná, a gente tem que destacar isso porque no Paraná, a população acima de 12 anos de idade, que é a população que já está apta, né, para vacinação, porque a vacinação de crianças de 5 a 11 anos começou agora. Sim. Então, a população acima de 12 anos de idade, que já foi vacinada, que tomou pelo menos uma dose, representa no Paraná 97%. Meu Deus. Então, assim, essa conversa de que os hospitais estão lotados, porque são pessoas que não estão vacinadas, que não se vacinaram, que estão lotando, que estão enchendo as UTIs, é conversa para boi dormir. Não caia nessa conversa, não caia nessa narrativa, porque no estado do Paraná, da população acima dos 12 anos de idade, 97% da população já está vacinada. Então, nós precisamos estar atentos a esses números, a esses dados, fazer essa avaliação. Eu sei que eu quero pensar e eu quero acreditar, eu acredito nisso, que a maior parte da população se vacinou com a melhor das intenções, sim, claro, pensando em estar imune, pensando em ter anticorpos no seu corpo, né, que pudesse evitar o contato com esse vírus, mas a gente precisa falar a verdade para a população, para que as pessoas fiquem atentas, principalmente aquelas que não tiveram ainda contato com o vírus, que não testaram positivo, mas que estão vacinadas. Fique atento e no primeiro sintoma, procure o profissional de saúde, procure o médico, trate, que eu tenho certeza que o que aconteceu com toda a minha família, exceto o meu pai, vai acontecer com você também. Infelizmente,
o meu pai chegou tarde. Esperou demais, né? Esperou demais e foi mal orientado, né, por um médico que seguia na época a lei Mandetta, né? Fique em casa, na hora que você estiver morrendo, infartando, faltando ar, aí você procure o médico. Então, assim, foram ações absurdas, né? Foram orientações para a população de autoridades públicas que são um verdadeiro crime e que levaram à morte não só o meu pai, como milhares de pessoas que, orientadas por profissionais de saúde a ficar em casa, evoluíram para um estado muito mais complicado e avançado da doença e vieram a falecer. Então, eu falo hoje isso como um testemunho para que as pessoas não caiam no mesmo erro, não cometam o mesmo erro. A dor que eu passo todos os dias com a perca do meu pai, 63 anos, uma pessoa que estava estudando, meu pai estava estudando porque ele queria passar no concurso do Senado Federal, porque ele queria trabalhar próximo de mim. Então, assim, aposentado, fez 3 concursos, passou em 3 concursos, assumiu um concurso após estar aposentado, agora estava estudando, nenhuma comorbidade, nenhum problema de saúde, mas infelizmente foi mal orientado no momento em que ele precisava de uma orientação adequada. E eu não quero que aconteça com você o que aconteceu comigo e com a minha família. Porque a dor é enorme e eu aprendi a transformar essa dor em testemunho, em luta, em trabalho, para que não se repita na vida de outras pessoas. Então eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade para fazer a orientação adequada para as pessoas. É inaceitável que ainda no Brasil tenham pessoas ignorando o tratamento para a Covid-19. É inaceitável. Ah, não tem evidência científica. Eu tenho hoje, eu já publiquei no meu canal no Telegram, Juntos com o Diego Garcia, é o nome do meu canal no Telegram, o trabalho feito por vários médicos, assinado por vários médicos que trazem as evidências científicas sobre todos os medicamentos que são utilizados em diversas fases do tratamento para a Covid-19. Então você que quer ter acesso a esse documento, me chame, me procure nas redes sociais que eu posso encaminhar para você esse trabalho com as evidências científicas que comprovam a eficácia no tratamento para a Covid-19, é claro. Aí, gente, presta atenção. Tem que ficar atento aos primeiros sinais de sintomas e não ficar esperando. Exatamente. Aconteceu também comigo, eu também fui ao médico no primeiro dia de sintoma, peguei da variante amazonense, fui num hospital de respeito em Brasília, hospital de ponta em Brasília, eu estava em Brasília na ocasião, e o médico também falou para mim que eu não tinha nada. Só que, como eu estava estudando sobre o assunto o tempo todo, participando de audiências públicas, ouvindo médicos do Brasil todo, eu não acreditei na orientação daquele médico. Então eu saí do hospital, peguei o telefone e liguei para o médico aqui de Londrina, que me atendeu e que falou, olha, deputado, pelos sintomas, tudo indica que é Covid. Agora, nós vamos fazer, como hoje é o primeiro dia, nós vamos fazer o teste no terceiro dia, mas nós vamos já iniciar o tratamento por precaução. Certo. No terceiro dia eu já estava bem, porque eu já estava medicado. Exatamente. Só que eu fiz o teste e foi só para confirmar que eu estava com Covid. Imagina se eu tivesse seguido a orientação daquele médico, de um hospital de ponta, de ficar em casa, que eu não tinha nada. Eu poderia ter levado a óbito também a minha esposa grávida, com 37 semanas, a minha bebê hoje não estaria nos meus braços, como ela está todos os dias, poderia ter espalhado esse vírus para os meus colegas lá na Câmara dos Deputados, para outras pessoas, sendo que eu estava com aquela variante mais agressiva, e poderia não estar aqui dando essa entrevista hoje para vocês também. Então, o que aconteceu comigo, eu testemunho para que não se repita e eu não quero que aconteça com você e com a tua família também.
Certo, foi uma série de erros, né, deputado? Muitos Tanto erros. Em relação à medicação, né, tratamento que não se deu no momento correto, ou o medicamento usado não foi correto, porque se discutia se era válido ou não era os medicamentos que existiam. Então, foi uma série de erros, as pessoas ficaram perdidas, né? E muita gente realmente foi a óbito por vários fatores, na verdade. Eu acredito que tem o fator individual, né? Que cada um responde de uma maneira, e também por fatores externos, como, por exemplo, a demora no atendimento, como a falha no tratamento, etc. e tal, né? Com certeza. Deputado, e de que forma, agora, em relação ao passaporte sanitário, que é essa obrigatoriedade, né? Como o senhor bem disse, muitos empresários exigiram dos seus funcionários que se vacinassem e hoje mesmo assim eles adoeceram. Enfim, essa obrigatoriedade que também pode chegar até as crianças em relação à vacinação infantil, né? O que os deputados, o que o senhor tem feito para defender essa questão? O que o senhor tem protocolado? Quais são os deputados do Paraná que estão com você nesse enfrentamento para o passaporte sanitário não acontecer, e principalmente em relação às crianças? Sim, bom, vamos lá. Primeiro, deputados federais, né, que estão atuando na linha de frente, que estão trabalhando, que estão lá participando das audiências públicas, promovendo encontros, formação, como eu estou fazendo com pessoas do Brasil todo. Eu fiz 2 formações, nós tivemos a mais de 1.000 pessoas participando desses encontros, do Brasil todo, gente de todos os estados. Então, assim, deputados federais do Paraná que estão na linha de frente trabalhando sobre esse tema, sinceramente, eu ainda não vi, não conheço. Então, assim, nós temos alguns deputados no Brasil que estão empenhados e que estão movendo e fazendo várias ações. Algumas nós temos feito conjuntamente, outras são feitas individualmente, porque é uma corrida contra o tempo. E que ações são essas? O que vocês têm feito? Por exemplo, o passaporte sanitário, ele passou por unanimidade no Senado Federal. Não teve uma audiência pública para debater o assunto. Não se ouviu os especialistas, médicos, pessoas da área de direito, para saber o impacto, para prever o impacto de uma medida como essa no nosso país. Porque é uma medida que, obviamente, ela fere o princípio da liberdade que cada cidadão brasileiro tem dentro da sua pátria, da sua nação. Esse território é nosso. Então, não foi feita essa avaliação. E o Senado, por unanimidade, não teve nenhum voto contrário, nem dos senadores que são base do governo votaram contrário a essa medida e foi para a Câmara dos Deputados. Nós, primeiro, atuamos para barrar a aprovação também por unanimidade lá na Câmara. Então eles apresentaram um requerimento para levar direto para o plenário, para não passar nem pelas comissões, para não ter debate. Acontecer como foi no Senado. Sem debate. Não precisa debater, não precisa porque nós somos aqui os donos da ciência e nós sabemos o que é bom para o Brasil. Tá tudo então, resolvido. Tentaram levar e aprovar por unanimidade da mesma forma, só que, óbvio, a gente estava atento, atuando sobre isso desde o início da pandemia, né? A gente acompanhando, vendo todos esses passos que foram sendo dados também em outras nações, em outros países do mundo afora, e vendo o retrocesso que foi essas medidas. Então, quando chegou e apresentaram o requerimento, nós trabalhamos muito forte ali no plenário e conseguimos impedir de que aquele requerimento fosse aprovado. Então, assim fez com que o projeto fosse para as comissões. E agora, nas comissões, nós já fizemos 3 audiências públicas para debater só esse projeto de lei. Então, assim, nós estamos impedindo o avanço nas comissões dessa matéria, mas a questão é que essa discussão, essa medida,
ela não está sendo apresentada agora como uma das soluções, né, fruto da ciência, que descobriram agora por conta da pandemia. Não, não se enganem. Essa medida já tem projetos de lei muito mais antigos do que esse. Antes até da pandemia, prevendo essa obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação, o chamado passaporte sanitário. Tem alguns projetos, por exemplo, tem um projeto de lei que é de 2019, que já prevê isso. Tem um outro projeto de lei, de um deputado de Minas Gerais, que ele retira os direitos políticos do cidadão. Então o cidadão, além dele não poder votar, além dele não poder fazer o direito, exercer o direito da democracia, nas eleições, além disso, ele também, por exemplo, não vai poder assumir um concurso público. Então, os projetos são absurdos, é um pior do que o outro. Então, nós estamos segurando esses projetos nas comissões agora na Câmara. O nosso objetivo é, com o retorno das atividades agora nas comissões, nós vamos fazer mais audiências públicas, vamos promover mais debates sobre esse assunto, e na hora que for para o voto, é óbvio que nós vamos trabalhar para derrotar e ver esse projeto arquivado de uma vez por todas. Né? Nós não queremos que essa matéria seja aprovada de forma alguma. Além disso, o que nós estamos fazendo? Eu estou fazendo encontros de formação online. Quem quiser participar desses encontros, como faz, deputado? Pelas minhas redes sociais, todas as minhas redes sociais, Diego Garcia PR, @Diego Garcia PR, é o Facebook, o Twitter, o meu canal no YouTube e o Getter. Olha aí, gente, quem quiser acompanhar e ter mais informações sobre todas essas coisas que o deputado Diego Garcia está falando, é só acompanhar esses encontros de formação que ele faz e orienta as pessoas. Isso, é numa sala virtual fechada, porque hoje, se a gente faz uma live, não se respeita nem a liberdade de manifestação de opinião, né, que nós, há pouco tempo atrás, exercíamos livremente pelas redes sociais e agora não podemos exercer mais. Então, nós fazemos numa sala virtual fechada, em que as pessoas que querem participar, elas se inscrevem, manda ali o e-mail, o WhatsApp, e nós encaminhamos o link para que ela possa acessar e participar dessas aulas, que são aulas com especialistas, obviamente, na área da saúde, na área de direito, cientistas políticos, que vêm dar essa formação e que o nosso objetivo é o quê? É preparar você, cidadão de bem, contra todos esses absurdos, para que você saiba como agir, ou melhor, como reagir quando tentarem impor goela abaixo essas medidas, como, por exemplo, ameaçar a você que, se o teu filho não apresentar o comprovante de que se vacinou para a Covid, ele não poderá ser matriculado. Isso é inconstitucional, né? Totalmente inconstitucional. Se acontecer, por exemplo, de que você, pai, levar o teu filho na escola e alguém lá alguém lá no colégio, no portão do colégio, estiver fazendo essa exigência, pai e mãe que está assistindo, chame a polícia. Ligue para a polícia, faça um boletim de ocorrência. Nenhuma escola, em local algum no Brasil, poderá impedir de que o teu filho tenha acesso à sala de aula. E outras medidas podem também ser adotadas. Nós, por exemplo, aqui no Paraná, estamos oficiando todas as universidades públicas, estaduais e federais que estão fazendo essa exigência. Certo. Isso é muito importante. Por exemplo, eu elaborei um documento feito a várias mãos e que nós estamos ali rebatendo essas resoluções que as reitorias das universidades estão impondo agora para o retorno das atividades. A UEM, por exemplo, é uma, né? A UEM fez essas imposições, mas hoje, inclusive, ela decretou suspensas as aulas
após 3 dias de retorno das aulas. E os alunos, eles não estão vacinados? Estão todos vacinados, não é? É porque eles viram que eles não conseguem conter o vírus. Mas por quê? Por que fechar a UEM? É uma medida assim... Coloca na tela para nós, diretor, olha lá. Os alunos hoje na UEM se revoltaram e se manifestaram porque a Universidade Estadual de Maringá tinha imposto esse passaporte sanitário, né? E as aulas voltaram, mas hoje já foram suspensas as aulas após 3 dias. Enfim, o que o senhor me diz disso, deputado? Todas essas universidades que estão aparecendo aí na tela, todas elas nós estamos oficiando, encaminhando esse documento aos pais e alunos que quiserem ter acesso a esse documento. É só você me mandar mensagem pelas redes sociais que nós já divulgamos aqui. Olha só, gente, prestem atenção, porque essa é uma ferramenta legal que o deputado federal Diego Garcia está dando a vocês, dando aos pais, para que vocês consigam se defender dessa obrigatoriedade na participação deste experimento, né? Tanto em jovens quanto em crianças, certo, deputado? Isso mesmo. Então, por exemplo, a UniOeste, em Foz do Iguaçu, já retrocedeu da sua ação. Impôs ali a exigência da apresentação do passaporte e, diante dos argumentos que nós colocamos, já retrocedeu. Nós estamos aguardando a manifestação de outras universidades, como a própria UEM, ou a UEMP, em Jacarezinho, que ainda não responderam aos ofícios. Então, nós estamos aguardando as respostas, porque, dependendo, conforme for a resposta, nós pretendemos adotar outras medidas contra essas universidades. E as cenas de protesto que vocês viram aí nas imagens, com o episódio que aconteceu agora na UEM, essas cenas aí, escreva o que eu estou falando, vão se repetir por todo o Brasil. As pessoas estão indignadas e elas estão agora acordando. Aliás, vai ter um manifesto, não é, deputado, agora dia 22? Com certeza, terá em todo o Brasil, não só no Brasil, no mundo todo, terão atos, manifestos contra esses absurdos que nós estamos vendo aí. Então as pessoas, elas, por livre e espontânea vontade, se submeteram a essa droga experimental, injetaram no seu corpo esse experimento, e elas continuam vendo medidas que são medidas desproporcionais. Então aquilo que a gente já falava há bastante tempo está despertando a população agora, que ela está reagindo. Não, até quando nós vamos continuar sendo aqui tratados como marionetes na mão de algumas pessoas que são os donos da ciência, que não se baseiam em nada para adotar essas medidas? Por exemplo, os principais hospitais infantis aqui da nossa região. Foi feita uma avaliação, né, seja pelo Ministério da Saúde ou da Anvisa, para avaliar ao longo, desde 2020, desde o primeiro caso de Covid no Brasil, até hoje, o número de internação de crianças, para ver se a medida agora, para conter um suposto avanço das internações de criança, porque em lugar nenhum no Brasil os hospitais infantis estão lotados de crianças em decorrência da Covid. Estão lotados de crianças em decorrências de outras doenças, como câncer, como doenças raras. As pessoas com doenças raras no Brasil, as nossas crianças com doenças raras no Brasil, o que elas sofreram ao longo dessa pandemia, nós não temos ideia. Por quê? Porque são pessoas que dependem desses hospitais, que são poucos no Brasil. Aqui no Paraná, por exemplo, nós só temos um, que é em Curitiba, que é o Hospital Pequeno Príncipe. Então, a pessoa com doença rara aqui em Arapongas, por exemplo, uma criança, para ela ter o atendimento especializado, elas têm que se deslocar daqui e ir para Curitiba. Agora, essa é a realidade de milhares de crianças pelo Brasil afora, e que sofreram demais ao longo de toda a pandemia. Então, assim, nós precisamos começar a pensar em tudo que está acontecendo, colocar a cabeça no lugar, respirar fundo e, sim,
reagir. Parabéns aos alunos que não se calaram, que foram para a porta aí da universidade protestar de forma legítima. Querem estudar, querem o retorno das aulas presenciais. É muito difícil para muitos alunos as aulas no sistema remoto. É verdade. Tem dificuldades inúmeras. Problemas de acesso em decorrência da internet, pessoas que não têm uma internet com facilidade disponível, né, para poderem acessar e participar das aulas de forma remota, pessoas que têm dificuldade. Então, assim, o impacto dessas medidas para as nossas crianças, que em algumas cidades do Paraná, as crianças estão há mais de 2 anos fora da sala de aula. Sim, os meus filhos são essas crianças. Então, os pais... Estão só no remoto. Os pais indo para a escola, pegando ali o caderno de atividade e levando para casa. Exatamente. Gente, um pai trabalhador que sai às 6 horas da manhã para ir trabalhar, que volta à tarde para casa, chega em casa, ele tem um monte de coisa ainda para fazer, é janta, é lavar roupa, é cuidar da casa, cuidar dos filhos. Ele sequer vai ter tempo para acompanhar esse caderno de atividade dessa criança. Imagina o impacto disso para as crianças que estão em fase de alfabetização, que são as crianças aí da faixa etária dos 4 aos 7 anos, que é uma fase decisiva. A mais importante, na minha opinião, em todo o processo de educação. A mais importante. Por que é a mais importante? Porque a criança, se ela não for bem alfabetizada nesse período, as chances dela ter muitas dificuldades lá na frente, fazer parte dos índices de evasão escolar é gigantesco. Com certeza. As chances dela fazer parte dos índices que vinham crescendo no Brasil e agora com a pandemia vão aumentar de forma drástica, de analfabetos funcionais. É verdade. São aqueles adolescentes que chegam aos 15 anos de idade, ele pega um texto, ele lê e ele não consegue interpretar o que ele está lendo. Isso vai crescer no Brasil em decorrência do quê? Em decorrência de decisões de prefeitos, de gestores na área da educação, incompetentes, que afastaram as crianças da sala de aula. Ainda você afastar uma criança que tem comorbidades, que tem uma doença rara, ou problemas de saúde grave, é uma coisa. De fato, tem que se pensar. E tem que se pensar com várias pessoas, com vários especialistas. Agora, afastar crianças totalmente saudáveis. Crianças que a ciência, os pesquisadores e a própria pandemia já demonstrou. São raríssimos os casos que evoluem para um estado grave e que podem chegar a óbito. Certo. Afastar essas crianças como foram afastadas 2 anos da sala de aula, gente, vai ser muito difícil reverter isso. Nós vamos ter problemas seríssimos com essas crianças no que diz respeito à educação e nós temos que estar preparados. Isso vai ter um impacto muito grande. Os empresários que estão assistindo, que adotaram as medidas da exigência, né, do passaporte sanitário para suas empresas, vocês daqui a pouco vão estar fazendo a avaliação dessas crianças de hoje que vão estar na sua empresa buscando uma oportunidade de trabalho e emprego. Vocês conseguem imaginar agora a dificuldade que vocês vão ter para a contratação de pessoas? Ou o impacto que isso vai trazer para os negócios, para o comércio teu? Isso é gigantesco. Então, é preciso que a população entenda tudo o que está acontecendo, o que a gente já vem falando há bastante tempo, mas a gente era tido como quem? Negacionista, contra a vacina. Eu nunca fui contra a vacina. Eu também não. Nunca fui contra a vacina. Eu sei que eu tenho na minha carteira de vacinação como provar que eu tenho ali o histórico de vacinação maior que muitas pessoas que nem sabem quais vacinas têm, ou que já até perderam a carteira de vacinação e não tem esse histórico mais. Eu tenho. Eu tenho esse histórico como provar. Nunca fui contra a vacina, não sou negacionista, mas a gente está defendendo há bastante tempo aquilo que é a lógica das coisas.
aquilo que é observado por vários médicos, por vários pesquisadores, por vários cientistas políticos, e estamos falando hoje aqui para despertar você, cidadão de bem, e para também chamá-lo para esses atos, para essas ações, para essas manifestações contra esses absurdos que estão fazendo contra a população e contra o cidadão de bem. Eu espero que agora, com a variante Ômicron, os prefeitos que fizeram a exigência do passaporte sanitário como condição para os servidores públicos continuarem trabalhando, revejam esses decretos. No início até se justifica, né, deputado? Porque ainda as pessoas eram tomadas pelo medo, mas agora não. Que tenham um bom senso, né? Que tenham a capacidade de reconhecer que erraram, acreditaram. Pô, vamos pensar, né, com a boa intenção de que de fato eles acreditaram de que a vacina impediria a infecção dessas novas variantes. Vamos acreditar nisso. Mas que se convençam agora, que tenham a capacidade de reconhecer que erraram e que revoguem esses decretos. Os vereadores em todo o Brasil que estão assistindo, que vão assistir esse programa, que tenham a coragem, que deixem de ser covardes, que tenham a coragem agora de cobrar, por exemplo, do prefeito, do secretário de saúde na tua cidade, que ele pelo menos coloque a vacinação para as crianças como opcional, como termo de consentimento. O que é o termo de consentimento? É a oportunidade para aquele pai de família, para a mãe de família, que não vai ter a chance, por exemplo, de assistir o programa como esse, pela internet, às vezes aquela pessoa que não tem acesso à internet e que vai levar o filho para a vacinação, porque disseram para ele, não, olha, é mais uma vacina como as outras, a de sarampo e tantas outras doenças que tem aí. Tá até aqui o Zé Gotinha, você não viu a família do Zé Gotinha? Todo mundo está vacinado agora. Então, esse pai que vai conduzir o filho para o posto de vacinação, o que é o termo de consentimento? Esse pai ele vai ter a chance, na hora que chegar ali, o profissional de saúde vai ler o termo com ele, e vai ler o que está na bula da vacina, vai ler o que está no contrato da vacina, de que a empresa ela não se responsabiliza por eventuais riscos, e ele vai dar uma oportunidade para você, pai, ter conhecimento de que a responsabilidade é toda tua. Exatamente. Se acontecer alguma coisa com o teu filho, como aconteceu com aquela criança em Lençóis Paulista, que foi vacinada e que teve um infarto, a responsabilidade é tua, pai. E pelo menos é essa a chance para aquele pai, como aquela mãe, que eu vi um vídeo de uma mãe, acho que no estado de Pernambuco, que levou a filha para se vacinar. A filha tem prioridade porque tem uma deficiência mental. Ela levou a filha para se vacinar. E daí, chegando lá, a profissional de saúde orientou ela e falou para ela, olha, se acontecer qualquer coisa com a tua filha, a responsabilidade é tua, você sabe disso? O que aquela mãe fez? Ciente disso, ela retirou a filha do posto de vacinação e fez um vídeo e publicou na internet para todo mundo ver, olha, eu não tenho condição de assumir a responsabilidade da minha filha, que já tem uma deficiência, que já tem um problema de saúde grave, que tem uma deficiência mental. Eu não posso assumir esse ônus. Eu não tenho condições de assumir esse risco. Então, pelo menos essa mãe foi orientada. Exatamente. Agora, quantos pais e mães sequer tiveram essa orientação? Realmente. Eu me coloco à disposição da família lá de Lençóis Paulista para conversar, para orientá-los, o que a gente puder fazer. E das demais famílias que venham ou que possam vir a passar por esse problema, que os filhos tenham algum evento adverso, podem me procurar, podem vir atrás de mim, porque nós vamos orientá-los, nós vamos tentar ajudar essas famílias em todo o Brasil, inclusive para que possam fazer a notificação desses eventos adversos. Agora, eu acho pouco provável
que essa família em que a criança teve um infarto, lá em Lençóis Paulista, o pai ou a mãe, o responsável que levou a filha para se vacinar, alguém tenha orientado sobre os eventos adversos para essa criança. Eu acho pouco provável que isso tenha acontecido. E isso vai se repetir em todo o Brasil, infelizmente, pela falta de informação, pela falta de comprometimento dos nossos prefeitos e dos nossos gestores na área de saúde, que não estão informando a população. Certo. Coloquem a vacina como opcional e deixem as pessoas pelo menos ter acesso a essas informações e se decidirem por livre e espontânea vontade. Deixem os pais saberem que seus filhos, sim, estão sendo colocados como cobaias, estão participando de um experimento, que possíveis eventos adversos, problemas de saúde futuros, todos eles farão parte desse grupo de estudo. Você sabia que o teu filho fará parte de um grupo de estudo? Então, se você não sabia, hoje você está tendo a oportunidade de saber, de divulgar essa informação, de fazer chegar a todos os pais, a todas as mães, os avós, para que eles levem essa informação para os pais, para que vocês possam tomar uma decisão. Eu tomei pelos meus filhos. Meus filhos não serão vacinados. Não serão vacinados. Já pegaram Covid, responderam muito bem. Só um dos meus filhos que teve sintomas, sintoma leve, 37,5, um dia só. No dia seguinte já estava brincando, normalmente. Então, eu fiz essa opção, essa escolha, não irei vacinar os meus filhos. E tenho inúmeros motivos e razões para isso. Agora, cabe a cada pai fazer essa opção e ela não é obrigatória. Fiquei muito feliz com o presidente Bolsonaro, que participou de uma entrevista e tornou público aquilo que ele conversou com o ministro Lewandowski, que essa vacinação não é obrigatória e que o prefeito, secretário de saúde, que fizer essa exigência, que está fora do PNO, ele poderá sim responder a vários processos por conta disso. Sim. Então, essa exigência, essa ameaça aos pais, ela é totalmente desproporcional. E isso vale também para os adolescentes, tá? As crianças acima de 12 anos de idade, em que os pais fizerem a opção por não vacinar as crianças, vocês também têm total direito, né? E têm instrumentos também legais para rebater todos esses ataques que estão sendo feitos. Por exemplo, aqui no Paraná não existe nenhuma lei, nenhum decreto com essa exigência. A nível federal também não existe nenhuma lei que respalde tal medida, por exemplo, da apresentação da carteira de vacinação com a vacina da Covid como condição para a matrícula da criança ou do adolescente. Então, se fizerem essa exigência, rebata pai e mãe com questionamentos, com perguntas. Pergunte para o diretor da escola: eu quero que você me mostre qual é o decreto estadual que você está se baseando para tomar essa decisão. Excelente. Qual é a lei estadual que você está se baseando para tomar essa decisão? Pensando que as crianças aí acima dos 11 anos de idade normalmente estão já todas aí nas escolas estaduais, né? Então, você pai, faça esse questionamento. Eu tenho certeza que o diretor da escola vai gaguejar e vai retroceder da medida. E as escolas particulares também, né, deputado? E as escolas particulares também. No caso das escolas particulares, caso não haja o bom senso por parte da direção da escola, que adotou essa medida, de retroceder e rever essa medida, cabe ao pai tirar o filho da escola e coloque em outra escola. Certo. Então, aí os pais têm essa liberdade, né? Certo. Então, liberdade, né? Liberdade ainda cabem processos, e eu fiz uma publicação no meu Telegram sobre isso, de uma das aulas com o Dr. Rafael,
ele é advogado, é servidor público, e ele deu uma formação falando sobre isso, orientando os pais que, nesse caso das escolas particulares, cabe ainda um processo contra as escolas para que você possa rever aquilo que você investiu, né? E os gastos que você teve com a matrícula do teu filho naquela escola, a mensalidade do teu filho naquela escola, os gastos que você teve com o teu filho naquela escola. Então, tudo isso vai poder ser revisto também através de uma ação, através de um processo. Agora, eu acredito muito no diálogo. O diálogo, eu acredito muito que é sempre o melhor caminho. Então, eu oriento aos pais que primeiro iniciem esse trabalho de conversa, de diálogo. Argumentos tem de sobra. Eu estou dando o tempo todo nas minhas redes sociais aos pais, às mães que me procuram, e muitos estão procurando de todo o Brasil, e dão esse respaldo para que você possa exigir também. E também nas universidades, né? As pessoas que querem ter acesso a esses documentos, está autorizado por mim, como fui eu que produzi. Vocês podem retirar o meu nome, meus dados, minhas informações, e podem fazer, pais, um documento semelhante, colocando os seus dados, os seus nomes, e oficiando também essas universidades. E você pode também pegar esse documento, e caso seja necessário mover alguma ação, esse documento já dá toda a base para que você possa mover as ações pelos seus filhos, ou até você, aluno, né, contra a universidade. Esse documento já dá toda a base para que o advogado possa preparar essa peça e mover essas ações contra as universidades. Eu tenho certeza que na hora que tiver uma enxurrada de documentos, de ofícios, de gente oficiando essas universidades, eles vão retroceder dessa medida desproporcional, desnecessária, totalitária que está sendo adotada pelas reitorias das universidades no Paraná e no Brasil. Certo, muito bom. Muito bom. Coloca na tela para a gente, diretor, essa questão que o deputado federal Diego Garcia falou agora sobre a decisão do ministro Lewandowski de hoje, que os governadores e os prefeitos não poderão aplicar vacinas de forma obrigatória nas crianças, tampouco aplicar multas ou sanções aos pais e responsáveis. Então é isso que o deputado acabou de nos dizer, e não tem essa de vai perder a guarda, vai acontecer problemas com os pais. Não, não vai. E o deputado vai munir vocês de todos esses documentos necessários, se vocês precisarem apresentar, para que não haja essa imposição da vacinação às crianças. Certo? As pessoas, elas estão com medo, e é natural. Sim, com certeza. Então, nós precisamos, nesse momento, conter o medo, respira fundo e pensem comigo. Exatamente. Aonde vão colocar, aonde esses juízes que venham a tomar essas decisões, aonde eles vão colocar todas essas crianças? Diga para mim. Na casa deles. Se eles não conseguem auxiliar, por exemplo, para diminuir o número de crianças que existe hoje nos orfanatos pelo Brasil todo. Com certeza. Aonde eles vão colocar? O impacto disso na questão emocional. Exatamente. Dessa criança. Quem vai se responsabilizar por isso? Esse juiz que tomar essa decisão, ele vai se responsabilizar por isso? Claro. Por exemplo, meus filhos, eu posso falar pelos meus filhos, não posso falar pelo dos outros. Mas eu posso falar pelos meus. Crianças saudáveis. Eu mesmo procuro fazer semanalmente atividades físicas com meus filhos. Eu e a minha esposa, além da escola, sempre estiveram nas escolas. Além da escola, nós fazemos o trabalho de auxílio para o processo de alfabetização deles dentro de casa. Nós educamos nossos filhos com amor e com carinho, com muito respeito. Nunca eles foram agredidos, nunca eles apanharam, nunca eles foram violentados. Nós tratamos as nossas crianças com todo o carinho do mundo. Quem vai se responsabilizar pelos impactos
que vai trazer de uma medida como essa, totalmente arbitrária, desproporcional, caso ela venha acontecer. É óbvio, pais e mães, que querem mais uma vez impor goela abaixo, como aconteceu com os adultos. Só que os adultos fizeram de outra forma. As pessoas precisam trabalhar para sobreviver, para se sustentar. Então ameaçaram mandar embora, tirar o emprego, exonerar o servidor público, que às vezes está lá, serviu já no município, estado, a União, há 30 anos, sempre sem responder nenhum processo administrativo, e corria o risco agora de ser mandado embora do seu trabalho como servidor público, por essa imposição. Então os adultos, eles atuaram de outra forma para impor goela abaixo o uso dessa droga experimental. E as crianças que não trabalham? Como fazer? Opa, vamos agora pegar então e vamos ameaçar que não vai ter matrícula se não tiver a comprovação da dosagem aqui da droga experimental no corpo dessa criança. Vamos responsabilizar os pais e vamos persegui-los, colocando os conselhos tutelares em todo o Brasil. Eu sou um apoiador dos conselhos tutelares no Paraná e no Brasil, obviamente, mas no Paraná já ajudei vários conselhos tutelares, tenho respeito pelo trabalho dos conselheiros tutelares, apoio as ações dos conselhos tutelares em todo o Brasil, mas não, nós, juízes aqui, donos da verdade, donos da ciência, vamos exigir que os conselhos tutelares fiscalizem, monitorem, casa por casa. Não vacinou, vamos tirar aqui essa criança da guarda desse pai, porque ele é um criminoso, ele é um agressor, ele está cometendo um crime contra a humanidade por conta disso. Porque o meu filho, a minha filha já pegaram Covid, não tiveram reações graves, sintomas leves, e agora por conta de tudo isso eu sou um criminoso e eu tenho que ser penalizado com uma pena maior, que é perder a guarda do meu filho. É óbvio que estão querendo criar um pânico, um terrorismo, colocar medo sobre você, pai, mãe de família. Pelo amor de Deus, gente, vamos colocar a cabeça no lugar e vamos reagir, protestar contra esses absurdos. Certo. É contra as nossas crianças, é contra nossos filhos. Eles querem passar por cima da liberdade, do direito que o pai, que a mãe tem sobre os seus filhos de tomar decisão. Certo. Como que você vai exigir que uma criança que tem problema com reações alérgicas, que ela tome essa vacina sem sequer ter ciência do que está escrito na bula que recomenda que essas crianças não sejam vacinadas? Mas ninguém está falando isso. E como tiraram também a exigência da prescrição médica, nenhum pediatra vai prescrever e recomendar a vacinação. Pode até ter alguns pediatras, pela TV, pela internet, fazendo isso. Agora, eu não vi ainda nenhum pediatra assinando. Está aqui, vou pegar o nome do teu filho, Diego, está aqui, eu prescrevo a vacinação, assumindo conjuntamente a responsabilidade por isso. Eu duvido que vão fazer. Eu quero ver os pediatras lá da Sociedade Brasileira de Pediatria, que emitiu aquela nota favorável ao uso dessa droga experimental nesse momento. Eu quero ver algum deles prescrevendo vacinação para os próprios filhos, ou para os netos, ou para os filhos dos irmãos. Não irão fazer, porque não há a necessidade. Não houve essa exigência, essa condicionante, quando o Ministério da Saúde deu a autorização. Então, o que vai acontecer? Se os pais não puderem tomar essa decisão, quem é então que vai tomar decisões pelos nossos filhos? Quero ver esses juízes que estão falando esses absurdos por aí, vir se responsabilizar pelo alimento do teu filho, pela educação do teu filho,
pela compra dos mantimentos para o teu filho, pelas condições que essa criança depois vai ter dentro de um orfanato, se ele tiver a sorte de ir para um orfanato, porque só quem não conhece a realidade dos orfanatos pelo Brasil para defender uma medida absurda como essa. Pelo amor de Deus, tem que pôr a mão na consciência. Vamos fazer uma visita aos orfanatos. Vamos ver as condições que esses orfanatos estão. Grande parte deles são independentes, são pessoas que voluntariamente dedicam a sua vida àquele trabalho, que só conseguem sustentar aquele trabalho através de ações junto à comunidade, de trabalho voluntário, de rifas, de campanhas que fazem. Vai ver as dificuldades que eles passam. Estão completamente lotados com crianças que estão lá por outras realidades, por abandono, violência sexual, violência física, por outros problemas. Agora não porque o pai fez a opção de não fazer uso de uma droga e colocar o filho, submeter o filho como cobaia de um experimento. É um abuso, né? Pelo amor de Deus. É um abuso. Pelo amor de Deus. Então, eu digo para os pais, reaja. Não fiquem inertes. Não fiquem parados. Não fiquem olhando para o céu esperando que algo milagroso aconteça. Não entreguem essa responsabilidade a outras pessoas. Não. Né? Nós precisamos, pelo amor de Deus. Se as decisões são políticas, nós precisamos cobrar dos nossos representantes políticos. Talvez você, pai e mãe que está assistindo esse programa, odeie a política. Eu também odiava a política até pouco tempo atrás. Detestava a política, achava que política não era coisa para pessoas de bem se envolver. Mas vocês estão agora vendo aí que sim, se as pessoas de bem não se envolver, podem entrar daqui a pouco na tua casa e tirarem a guarda do teu filho. Hoje é por conta da vacina. Amanhã será por outros abusos. Exatamente. Que vão descobrir pela chamada ciência. E se você não submeter o teu filho, você poderá também perder. Então são muitas coisas que estão em jogo. São aquelas que nós já estamos visualizando nesse momento e são aquelas que ainda estão por vir. E se a gente aceitar agora, nós estamos aceitando o que está por vir também. E que pode ser muito maior. Então, pai e mãe têm a responsabilidade. E se una conosco nessa luta, nesse trabalho. Talvez até você, eu acredito que a maior parte dos pais, já estão vacinados. Agora você não concorda de colocar o teu filho como cobaia de um experimento. Que não teve nenhum estudo clínico a longo prazo para que possa relatar possíveis eventos adversos a longo prazo com relação ao uso dessa droga. Não teve tempo. Experimental. Não teve tempo para isso. Então, pai, você vai fazer essa opção? Vai colocar o teu filho como cobaia? Eu não vou colocar. Então, vamos pensar, né? E é isso que o Sala VIP quer trazer para vocês. Informação de qualidade, dada por profissionais altamente qualificados também, para que vocês, com essas informações, possam tomar as suas decisões. Se com essas informações todas vocês optarem por vacinarem as suas crianças, a responsabilidade é de vocês. Se vocês optarem em não vacinar, a responsabilidade é de vocês também. Mas desde que vocês estejam cientes de todos os riscos e benefícios que esse experimento traz. Certo? Deputado, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, com as suas informações preciosas, abrilhantadoras do nosso programa. Espero que as pessoas tenham entendido, tenham gostado, tenham aprendido muitas coisas e, se tiverem dúvidas, procurem o deputado Diego Garcia, que ele pode esclarecer todas essas questões.
pode ensinar muito mais coisas a vocês. Participem desses cursos de formação, que dá muitas informações aos pais que ainda têm dúvidas. E eu quero agradecer sempre por você ter dedicado esse tempo para nos passar tudo isso. Tem mais alguma consideração final? Eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas e a gente ficaria aqui horas falando sobre esse assunto. Com certeza. Eu, como tudo que eu faço na Câmara, eu faço tudo com muita responsabilidade. Parabéns. Eu busco sempre especialistas de renome em todas as áreas que eu atuo para tomar minhas decisões, porque eu só sou eleito pelo Paraná. Depois de eleito, eu represento mais de 200 milhões de brasileiros. Então, a responsabilidade de um deputado federal, de um senador da República, ela é gigantesca. E eu acho que você, cidadão de bem, está vendo isso e viu agora ao longo da pandemia. Que as decisões, tudo passa por lá. Eu procuro basear as minhas decisões sempre com o que nós temos de melhor em cada área. Então, na pandemia não foi diferente. Eu busquei especialistas em todas as áreas para poder orientar a população, desde que a pandemia começou. É por isso que eu consigo vir para uma entrevista como essa e não ter um roteiro aqui, um papel na mão. Então, eu falo daquilo que eu ouvi, estudei, experimentei na própria pele, vivi, passei com a minha família e hoje eu posso relatar para todos vocês. Acabei, antes de vir para cá, de sair do Hospital Universitário de Londrina, do Hospital de Retaguarda, que está atendendo a população de Londrina e da região no que diz respeito à Covid desde o início da pandemia. E conversando com os profissionais de saúde lá, eles relataram que em nenhum momento eles estiveram com grande número de internação de crianças ao longo de toda a pandemia, e muito menos agora. Em nenhum momento. Olha só essa informação. Em nenhum momento. Muito pelo contrário. Hoje, eles estavam com dificuldade de funcionários, todos com doses de reforço já, porque estão todos positivos com a nova variante Ômicron. Então, é uma realidade que eu espero que os órgãos públicos, que nossos governadores, que nossos prefeitos acordem. Então, o que eu estou fazendo para ajudar a população? Estou colocando minhas redes e o meu WhatsApp pessoal à disposição. Então, quem quer falar comigo, tem o meu WhatsApp também. Você me manda mensagem, o nome, a cidade, o estado, para se identificar. E qualquer dúvida que você tiver sobre esses temas, esses assuntos, o que você pode fazer, nós estamos elaborando, nos últimos meses, nós começamos a elaborar inúmeros documentos para basear possíveis ações. Certo. E para amparar também e dar o apoio a vereadores, a prefeitos, bem intencionados, como nós tivemos na última semana, o prefeito na cidade, no Rio Grande do Sul, que colocou para os seus munícipes a vacinação como opcional para as crianças. E com o termo de consentimento. Então o que ele vai fazer? Além de colocar como opcional, ele vai colocar um profissional de saúde que vai ler com o pai, que vai tirar as dúvidas do pai. Aí o pai vai ler lá, vai ver que no contrato tem um monte de problema lá. Aí vai ter um profissional que vai orientar o pai para tirar qualquer dúvida. Sim. E dar a chance do pai fazer como aquela mulher em Pernambuco, que pegou a filha, tirou da fila e levou para casa. Sim. Porque ela não quis se responsabilizar. Então, aos alunos das universidades, aos pais dos alunos das universidades, aos professores das nossas universidades, que estão também desesperados, estamos colocando aí documentos que podem auxiliar vocês para rebater os argumentos que caem por si só, que estão sendo a base para que essas medidas estejam sendo adotadas em todo o território nacional.
Então, assim, eu me coloco à disposição, o meu WhatsApp é o 43... Dá para colocar na tela, diretor? 43 99 110 110 0019 99 110 0019. Esse é o meu WhatsApp. Me mande uma mensagem, 43 o DDD 99 110 0019. Me mande uma mensagem com o seu nome, a sua cidade, o seu estado, e nós vamos te auxiliar, te ajudar, dando o apoio, aquilo que a gente puder fazer para que possa amparar você e a gente possa reagir a todos esses abusos que estão acontecendo nesse momento. Nós estamos já trabalhando, por exemplo, numa ação civil, uma ação popular, uma ação civil pública, que nós vamos disponibilizar, nós vamos mover essas ações, mas nós vamos disponibilizar para que outros advogados, para que associações, para que o cidadão comum, ele possa também colocar ali os seus dados e mover essas ações também em todo o Brasil. Então nós estamos aí trabalhando a várias mãos para começar um forte trabalho de reação em todas as áreas contra todos esses abusos que estão acontecendo. E no mais, peço às pessoas que acompanhem a gente pelas redes sociais, @DiegoGarciaPR, é o Facebook, o meu canal no YouTube, o Getter e também o meu Twitter. E o meu Instagram é @DiegoGarciaParaná, tudo junto, sem acento. E o Telegram é Juntos com Diego Garcia. Lá no Telegram a gente tem muito conteúdo, porque o Telegram, diferente das outras redes, e o Getter também, eles não estão tirando esse nosso direito, a liberdade de poder publicar e divulgar esses documentos e esse trabalho que a gente está fazendo. Então, tudo que você quer saber sobre esse assunto, entre lá nas minhas redes sociais que você vai encontrar muito conteúdo de muita qualidade. É isso aí, gente. Quantas informações preciosas. Deputado, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por todo o seu trabalho, por toda a sua competência. Obrigada pelas informações. Parabéns pela sua coragem, por nos defender, por nos representar. E eu espero que as pessoas tenham entendido o recado e tenham aproveitado todas essas informações. Muito obrigada pela audiência de vocês. Eu estou séria hoje, porque o assunto é muito sério. Com certeza. O assunto é muito sério. Então, vamos pensar, vamos refletir, porque nós estamos falando das nossas crianças, nós estamos falando do futuro do Brasil, do futuro do mundo. Então, nós não podemos negligenciar isso e não podemos entregar essa responsabilidade para as mãos de outras pessoas. Está nas suas mãos, pais e mães. Então, vocês têm que ter essas informações para que vocês tomem as decisões corretas. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada pela audiência, pela paciência. E até o próximo Sala VIP, se Deus quiser. Obrigada mais uma vez, deputado. Obrigado. Um beijo.